Hoje eu vou falar de um tema que eu tenho certeza que vocês irão gostar, que é aposentadoria com dividendos. Vou mostrar um pouco para vocês da regra dos 4%, que é a taxa segura de retirada. Será que é possível se aposentar com essa taxa segura e como que ficaria os seus rendimentos após essa aposentadoria? Eu vou mostrar como calcular o valor necessário para poder viver de dividendos. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento Sem Enrolação. Bora lá? Então, dando uma introdução para a gente entender o que seria a TSR, a taxa segura de retirada, foi uma teoria criada por William Bengen, que é uma taxa máxima de saque seguro de fundos de aposentadoria, que sugere que os aposentados podem retirar cerca de 4% do seu portfólio no primeiro ano e ajustar a quantia pela inflação nos anos seguintes, mantendo assim o seu dinheiro por pelo menos 30 anos. E Bengen, ele baseou essa regra em uma análise de dados históricos de mercado e inflação entre 1926, especificamente procurando uma taxa que pudesse sustentar um portfólio de 50 a 50 ações e títulos públicos ao longo de 30 anos de aposentadoria. Então, explicando um pouco melhor a regra dos 4%, no seu primeiro ano de aposentadoria, você retira 4% do valor inicial do seu portfólio de poupança. Nos próximos anos, você fará o ajuste anual pela inflação, então o valor do saque é aumentado para poder compensar a inflação, o que significa que ele também se torna um montante nominal mais alto. Então, esse seria um ponto para você não viver abaixo do que você está esperando, então você vai retirando um pouco a mais para poder compensar a inflação dos preços. Uma outra premissa que o Bengen coloca nessa regra é que o portfólio estudado foi 50-50, ou seja, 50% ações e 50% em títulos públicos, e o objetivo seria garantir que o dinheiro não se esgotasse em 30 anos, mesmo em períodos de mercados desfavoráveis. Explicando um pouco melhor o conceito, pensando no total de 30 anos, então caso você tivesse um patrimônio de R$100 mil, com a inflação média no Brasil que gira em torno de 6%, no primeiro ano você teria uma taxa segura de retirada de R$4 mil, o que mensalmente seria em torno de R$333. No 10º ano, uma taxa segura de R$ 6.757, o que mensalmente seria em torno de R$ 563. No 20º ano, R$12 mil e mensalmente você poderia retirar em torno de R$1.000. E no 30º ano, cerca de R$21 mil, mensalmente uma retirada de R$1.800. Para não ficar cansativo o vídeo, vou pular os R$500 mil e os R$10 milhões. Quem quiser dar um pause para poder falar um pouco mais, e eu já vou pular diretamente para o número mágico que muitos investidores têm em mente, que é de R$1 milhão. Então, no ano 1, você poderia tirar cerca de R$40 mil, o que mensalmente dá em torno de R$ 3.333. No 10º ano, você poderia fazer uma retirada de R$ 67.500, mensalmente cerca de R$ 5.600. No 20º ano, R$ 121 mil, mensalmente R$ 10 mil. E no 30º ano, cerca de R$ 216 mil, o que mensalmente seria em torno de R$ 18 mil. Porém, não se assuste com esse número de R$ 18 mil por mês, porque isso é daqui 30 anos. Então, reajustando pela inflação, os R$ 18 mil de daqui 30 anos seria em torno de R$ 3.333 atualmente. E hoje eu tenho uma aba da minha planilha que eu gosto de fazer algumas projeções com as empresas que eu detenho em carteira. E nessa aba eu coloco a empresa, a quantidade de ações, o dividend yield projetado, a renda anual esperada e a minha alocação total. Então hoje eu tenho um aporte médio de ações de cerca de R$ 310 mil, um dividend yield médio de 8% e o meu total de proventos seria em torno de R$ 24 mil por ano e mensalmente eu recebo em torno de R$ 2 mil de ações. Então, pegando o meu patrimônio que eu detenho em ações de R$ 310 mil, mais em torno de 200 mil que eu tenho na renda fixa e em outros ativos. Então hoje eu detenho um patrimônio próximo de 500 mil. Então se eu fosse seguir essa taxa segura de retirada, no primeiro ano eu poderia retirar cerca de 20 mil, o que mensalmente gira em torno de R$ 1.600. No 10º ano, 33 mil, mensalmente 2.800. No 20º ano, 60 mil, mensalmente 5 mil.
e no 30º ano cerca de R$ 108.000, o que mensalmente me daria uma renda mensal de cerca de R$ 9.000. E aqui alguns pontos de atenção da regra dos 4%. É uma regra rígida, então ela pressupõe que você vai aumentar os seus gastos anualmente de acordo com a inflação e não de acordo com o desempenho do seu portfólio. Então aqui já é um ponto que eu discordo, porque tem vários portfólios, várias carteiras de investimento que conseguem bater a inflação consistentemente. E não é assim que a maioria das pessoas gasta na aposentadoria, visto que a inflação pode crescer a cerca de 6%, porém na sua aposentadoria você pode querer fazer uma nova viagem, pode gastar um pouco mais com remédios, pode ter um novo gasto, o que poderia ser acima dos 6%. Então isso não entraria na regra dos 4% de uma forma fidedigna. Outro ponto é a aplicação de uma composição específica de portfólio, que seria o portfólio com 50% em ações e 50% em títulos. Porém, a composição real de portfólios pode ser totalmente diferente, assim como o meu portfólio, que eu tendo a manter uma alocação maior em ações do que 50%. Outro ponto é que ele utiliza retornos históricos do mercado, ou seja, o passado pode não se repetir. Então você pode enfrentar uma crise maior do que crises passadas, ou até mesmo pode enfrentar um mercado de bonança maior do que um mercado passado e a sua carteira pode disparar de uma forma muito acelerada. Outro ponto é que ele pressupõe um horizonte temporal de 30 anos e dependendo do ano que você decide viver de dividendos, você pode viver mais de 30 anos ou até mesmo menos. Outro ponto, inclui um nível muito alto de confiança que sua carteira durará por um período de 30 anos, porque existem muitas pessoas que não têm essa consistência de manter os investimentos, principalmente depois da aposentadoria, e acaba querendo gastar um pouco mais do que devia. Consequentemente, o seu patrimônio pode ser dilapidado. E a regra dos 4% não inclui impostos ou taxas de investimento, que são muito altas e pesadas no Brasil. E agora eu quero fazer 3 simulações diferentes de aposentadoria e falando sobre as premissas dessas simulações, vou considerar um crescimento de cerca de 14,48%, o que seria uma taxa de crescimento de 8% dos dividendos e de 6% nos lucros da companhia. E eu vou considerar uma idade média de falecimento de 85 anos, então você se aposentaria com 55 anos, vivendo de dividendos por cerca de 30 anos, e essa é apenas uma imagem estática de uma simulação, porque você poderia aumentar os seus aportes, subir de emprego, arrumar um novo emprego ou subir de cargo, e você que hoje encontra-se com aportes na casa dos R$ 1.000, daqui 5 anos você pode estar aportando num cenário totalmente diferente, de R$ 10.000, R$ 15.000. Então entenda que nessa simulação é uma foto estática. E aqui eu quero apresentar 3 cenários para vocês, todos com o mesmo salário, porém com investimentos diferentes. Então no cenário 1, o salário de R$ 8.000, investindo 15% da renda, ou seja, cerca de R$ 1.200, e gastos mensais do restante. E com um patrimônio inicial de R$ 50.000, com aquela rentabilidade que eu havia falado de 14% ao ano, e eu vou considerar que a pessoa começou seus investimentos aos 25 anos e se aposentou aos 55. No cenário 2, 30% de investimentos, com o mesmo patrimônio inicial e a mesma rentabilidade, e no cenário 3, 50% de investimento do salário, R$ 4.000, com o mesmo patrimônio inicial e a mesma rentabilidade. Então, com esse valor inicial de R$ 50.000 e um valor mensal de aporte de R$ 1.200, com a taxa de juros a 14% por 30 anos, você teria, ao final desse período, cerca de R$ 8 milhões. E aplicando esse valor na regra dos 4%, no primeiro ano você poderia fazer uma taxa segura de retirada de R$ 320.000, mensalmente em torno de R$ 26.000.
No 10º ano, R$ 544 mil de retirada, mensalmente 45 mil. No 20º ano, cerca de 970 mil de retirada, mensalmente 80 mil. E no 30º ano, 1,7 milhão de retirada, com 144 mil de forma mensal. No cenário 2, você já dobrou seu aporte, ou seja, R$ 2.400 por mês. Então, ao final, você vai ter cerca de R$ 3.466 mil. Então, no ano 1, você poderia te retirar cerca de R$ 538 mil, o que mensalmente seria uma renda de R$ 44 mil. No ano 10, cerca de R$ 910 mil, o que mensalmente seria em torno de R$ 75 mil. No 20º ano, você retiraria cerca de 1,6 milhão, mensalmente cerca de 135 mil, e no 30º ano, quase 3 milhões de retirada, o que mensalmente seria em torno de 240 mil. E para finalizar, o cenário 3, em que o valor mensal de aporte seria em torno de 4 mil, então no final de 30 anos você teria em torno de 20 milhões de patrimônio. E jogando na taxa segura de retirada, no primeiro ano de aposentadoria você poderia retirar cerca de R$ 829 mil, o que mensalmente seria em torno de R$ 69 mil. No 10º ano, 1,4 milhão, mensalmente 116 mil. No 20º ano, cerca de 2,5 milhões, o que mensalmente seria em torno de 209 mil. E no 30º ano, cerca de 4,5 milhões de retirada. E mensalmente, você poderia utilizar cerca de 374 mil. E para finalizar, eu quis mostrar o meu cenário base, o cenário da minha carteira do canal. Então o valor inicial hoje seria em torno de 300 mil reais. Mensalmente eu consigo aportar cerca de 5 mil reais. E o meu período de investimento seria em torno de 21 anos, visto que hoje eu tenho a idade próxima de 34 anos. Então o meu valor total ficaria em torno de 11,4 milhões. E no meu primeiro ano de aposentadoria poderia sacar cerca de 455 mil reais. No 10º ano, cerca de 769 mil. No 20º ano, cerca de 1,3 milhão. E no 30º ano, cerca de 2,4 milhões, o que mensalmente seria uma renda próxima de 205 mil reais. Isso tudo sem acabar com o meu patrimônio e sem perder o poder de compra. Então é muito interessante que a gente faça esse tipo de projeção, porque muitas vezes a gente não consegue enxergar o longo prazo. A gente fica pensando apenas num mês que você ganha poucos proventos, que você está ganhando centavos de proventos, mas quando você olha num horizonte um pouco mais longo, pensando já na sua aposentadoria, na aposentadoria da sua família, numa viagem legal, daqui 10, 15, 20, 30 anos, com certeza você olhará para trás e verá que valeu muito a pena ter começado a investir antes. E apenas mais um ponto de atenção: percebam que ao final da sua caminhada, a maior parte do seu patrimônio será de juros e a menor parte será de aportes. Conforme essa simulação, no valor final de 20,7 milhões, apenas 1,5 milhão foi de valor investido. Os outros 19 milhões foram apenas dos juros dos seus investimentos. Então continuem firmes nos aportes, porque a fórmula dos juros compostos vai conseguir fazer mágica na sua vida. Mas me conta aqui, pessoal, me fala aqui embaixo, você já está aposentado, está pensando em se aposentar ou ainda está longe dessa jornada, assim como eu? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.